Olá turma, tudo bom? Mais uma vez aqui o professor Railson e na aula de hoje nós vamos aprender a multiplicar com radicais. Antes de nós começarmos a ver o primeiro caso, tá? Nós vamos lembrar aquela propriedade, que o radical de um produto vai se transformar num produto de radicais. Então nós temos que lembrar que esse índice aqui, ó, esses índices na verdade eles têm que ser iguais, tá? Então o primeiro caso que vai nos ajudar a entender diz que os índices, tá, precisam ser iguais. Então toda vez que eu for multiplicar dois radicais, os índices, turma, ó, eles têm que ser iguais para que eu venha usar aquela propriedade, tá, do radical de um produto que vai se transformar num produto de dois radicais. Perfeito? Então o primeiro caso é bem simples. Então eu só posso multiplicar dois radicais se os índices forem iguais. Não importa se esses radicandos aqui, ó, A e B, forem diferentes. Desde que eles sejam números reais e positivos, tudo bem. Perfeito? Então, para eu multiplicar, o que tem que ter? Os índices precisam ser iguais. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vamos ver essa letra A. Observe que aqui é a raiz quarta de 2 multiplicado pela raiz quarta de 8. Então tá aqui, ó. Então aqui, ó, tá legal. Por que tá legal? Porque os índices, turma, ó, eles são iguais. Então eu vou usar essa propriedade aqui, ó, tá? E transformar num radical de um produto. Então aqui eu tenho um produto de radicais, então eu vou transformar num radical de um produto. Então como é que fica? Eu vou transformar num índice só. Como aqui os índices, turma, são iguais, então eu vou transformar num índice só. Então vai ficar só raiz quarta. Certinho? Então essa raiz quarta aqui, ó, vai ser tanto do 2, então fica 2 vezes, como do 8. Então eu coloco aqui o 8 dentro do radicando. Perfeito? Então o que vocês perceberam aí? Ó? Que em vez de eu trabalhar com dois radicais de mesmo índice na multiplicação, eu vou trabalhar com um único radical, certo? Com um único radical e transformar essa raiz aqui, ó, numa única raiz, que vai ser do 2 e do 8. Raiz quarta de 2 e raiz quarta de 8. Então eu estou transformando numa única raiz quarta, certinho? Então fica como aqui, vai ficar raiz quarta, olha só, raiz quarta de quem? 2 vezes 8, 16, show de bola. Agora, professor, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar, ó. Observe que o 16, vamos lembrar lá, ó, que o 16, olha só, que o 16 é a mesma coisa, ó, vamos simplificar aqui, ó, vamos fatorar o 16, que o 16 vai ser igual, vamos dividir por 2, na verdade, 16 dividido por 2 dá 8. Aí 8 é par, dá para dividir pelo primo 2, certinho? Que dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Dá por 2 de novo. Aqui dá 2. Aqui dá por ele mesmo, dá 1. Vamos lá? Vamos conferir, pessoal. Quantos fatores nós temos aqui? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4. Ah, então quer dizer que vai ser 2 elevado à quarta potência. Então esse número, olha só, eu vou colocar aqui dentro da raiz. Ó. Vai ficar então raiz quarta de 2 elevado à quarta. Olha só que coisa legal. Observe que o índice é divisível pelo expoente do radicando. Se é divisível, nós podemos o que? Ó, cortar, eliminar. Então sobra quem pra gente? Então só o 2. Ou seja, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8 é a raiz quarta de 16. E quanto que é a raiz quarta de 16? 2, tá? Então esse aqui é o nosso resultado. Certinho, turma? Vamos fazer mais um aqui? Vamos ver primeiro se os índices são iguais. Então, só posso multiplicar se tiver no mesmo índice. Então, aqui, ó, o índice aqui é 2 e o índice aqui é 2. Perfeito. Então, como aqui, ó, não aparece, nós já sabemos que é 2. Então, eu vou trabalhar primeiro com os números que estão na frente. Então, vai ficar menos 5 vezes 3. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, menos 5 vezes 3. Certinho? Eu vou colocar aqui, ó, esses números entre parênteses para eu poder separar. Tá? Eu vou separar os números. Agora eu vou separar os radicandos, ó, os radicais. Então vai ficar então raiz quadrada, tá? Como está no mesmo índice, então eu vou logo juntar o 3 com o 2. Então fica 3 vezes 2, certinho? Porque aqui nós sabemos que aqui é a raiz quadrada. Então o que eu fiz aqui? Primeiro eu multipliquei os números, menos 5 vezes 3. Depois eu estou multiplicando, ó, os dois radicais de mesmo índice. Então eu vou transformar esses dois radicais num radical só, tá? E multiplicar entre si, ó, os radicandos. Perfeito? Então como é que fica aqui? Vai ficar, ó, menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 vezes raiz quadrada, olha só, raiz quadrada de 3 vezes 2, que dá
6. Então aqui, pessoal, não dá mais para simplificar, porque 6, se eu for repartir em números primos, vai dar 2 vezes 3. Então, como aqui a raiz é quadrada, então deixa do jeito que está. Certinho? Então é dessa forma aí que nós fazemos. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então vamos primeiro verificar o índice. O índice aqui é 2 e o índice aqui também é 2. Só que aqui, professor, tem um parêntese. Perfeito. Então quer dizer que esse cara que está do lado de fora, essa raiz aqui, turma, ela vai multiplicar, ó, os dois caras que estão dentro da raiz. Então essa raiz de 2, ó, vai multiplicar a raiz de 2. E essa mesma raiz aqui, ó, vai multiplicar o 2. Ou seja, eu estou aplicando a técnica, a propriedade, né, distributiva da multiplicação, como, né, comumente conhecida como chuveirinho, turma, tá? Então esse raiz de 2 vai banhar a raiz de 2 e esse mesmo raiz de 2 vai banhar o 2. Então vamos fazer como que fica? Vamos ver como que fica aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2. Olha só, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, tá? Eu só estou aplicando a propriedade. Então ficou raiz de 2 vezes a raiz de 2. Agora vai ser, ó, mais, repete o sinal de mais quem? Raiz de 2 vezes quem? Vezes 2. Como aqui, ó, aqui é um número natural inteiro, ó, inteiro natural, e aqui é um número irracional, que é a raiz de 2, então eu não posso juntar 2 vezes 2 é 4, não posso fazer isso, turma, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco o 2 do lado de fora, vezes, e boto aqui, ó, a raiz, certinho? Então, número natural não cola, ó, não cola aqui, ó, não multiplica com números irracionais aqui, ó. Então eu sempre vou colocar do lado de fora esse número, perfeito? Então agora aqui, ó, nós podemos simplificar ainda mais, ó. Vamos ver aqui, ó, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 4, perfeito? Porque aqui, ó, é o mesmo índice, índice 2, e eu posso multiplicar os radicandos, ó, 2 vezes 2 dá 4, certinho? Mais quem? Mais 2 raiz de 2, aqui eu vou só repetir, 2 raiz de 2. Ah, professor, então quer dizer que bem aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2, perfeito? Então você pode vir bem aqui e botar 2 mais 2 raiz de 2. Perfeito, turma? Então aqui, ó, já é o nosso resultado. Mas se eu quiser simplificar ainda mais, observe que tem 2 aqui e tem 2 aqui, tá? Eu posso colocar em evidência, na verdade, o fator comum 2, tá? Então, se eu quiser simplificar ainda mais, eu posso colocar assim, ó. Eu posso botar o 2 em evidência, tá? Abre parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso dividir todos os termos aqui, ó, esse termo por 2 e esse termo por 2. Então fica 2 dividido por 2 dá 1, mais 2 raiz de 2 dividido por 2, eu vou só simplificar o 2, ó, esse 2 somente vai dividir por esse 2. Então dá, esse 2 quando divide esse 2 dá 1, então não precisa botar, vai dar só raiz de 2. Perfeito? Então esse aqui, ó, seria o nosso resultado. Tá. Se você chegasse nesse resultado aqui, ó, e não soubesse fatorar, não soubesse colocar o fator comum em evidência e dividir, não tem problema, você pode botar aqui também. Mas na maioria das provas que vocês forem fazer, tá, vai acontecer que ele não vai pedir essa resposta, ele vai pedir a forma mais simples, tá? Então é mais ou menos isso, não tem segredo, turma, é só ter atenção, tá? Vamos ver essa daqui, ó. Observe aqui, ó, que eu tenho uma soma dentro desse parêntese, tá? E aqui eu tenho uma subtração dentro desse parêntese. Então, como é que nós vamos fazer para simplificar? Primeiramente, eu vou observar o índice. Como o índice aqui é 2, aqui também é 2, perfeito. Então, quer dizer que esse 5 aqui, ó, ele vai multiplicar esse 2, tá? E esse mesmo 5, turma, vai multiplicar essa raiz quadrada de 7. Então eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, repetindo, esse 5 vai multiplicar os 2 de lá. E esse raiz de 7 aqui, ó, vai multiplicar os 2 de lá. Certinho? Então essa raiz quadrada de 7 vai multiplicar o 2 aqui. E essa raiz quadrada de 7 vai multiplicar essa raiz aqui. Então vamos ver como que fica, ó. Vamos lá. 5 vezes 2. Vamos logo fazer direto, ó. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. Certinho? Agora vamos multiplicar esse 5 com essa raiz quadrada de 7. Só observando o sinal, turma, ó. Então, quando eu multiplicar esse 5 com essa raiz aqui, ó, observe que ela tem um sinal de menos na frente. Então, bota logo o menos lá, ó. Menos quem? 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7.
certo? Porque nós já sabemos que nós não podemos multiplicar um número natural por um número irracional, por uma raiz, tá? Eu não posso multiplicar o radicando, tá? Mas eu posso juntar eles dois, 5 raiz de 7. Certinho, turma? Então fica 5 raiz de 7. Perfeito. Agora vai ser a vez do raiz de 7. Raiz de 7 vezes 2 dá 2 raiz de 7. Então bota lá, ó, mais 2 raiz de 7, certo? Agora vai ser a raiz de 7 vezes menos raiz de 7. Então como aqui é mais e aqui é menos, ó, jogo de sinal, mais vezes menos dá menos. Menos quem? Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai ficar raiz de 49. Professor, da onde saiu 49? Olha só, como está no mesmo índice, eu vou juntar, eu vou colocar no mesmo radical aqui, ó, que é o índice 2, e vou multiplicar os radicandos, 7 vezes 7, 49. Então observe que eu só posso multiplicar radicais, ó, de mesmo índice, Perfeito, turma? Então por isso que ficou raiz de 49. Agora eu vou simplificar ainda mais aqui, ó. Professor, eu posso subtrair aqui, ó, 10 menos 5? Não, jamais. Porque o 10 é um número natural e menos 5 raiz de 7 é um número irracional. Então você só pode trabalhar com esses dois bem aqui, turma, ó. Com esses dois aqui, ó. Por que você vai trabalhar com esses dois aqui? Porque aqui, ó, tem menos 5 raiz de 7 e aqui tem 2 raiz de 7. Então você vai esquecer o 10, tá? Repete o 10 e vai subtrair bem aqui, ó, tá? Então lembrados? Aqui já é uma adição de radicais. Então como que a gente faz? Vamos lembrar aí? Eu só posso somar ou subtrair se tiver no mesmo índice. Beleza, confere. E se tiver no mesmo radicando, perfeito. Então nós podemos subtrair. Então vai ficar menos 5 mais 2. Então menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 3 o quê? Aí repete a raiz. Raiz quadrada de 7. Foi isso aí que nós aprendemos na aula passada. Aí aqui, ó, menos raiz quadrada de 49, turma. Dá quanto? Dá 7. Perfeito. Ah, professor, então quer dizer que eu vou logo somar aqui, ó, juntar, na verdade, vou juntar os números inteiros aqui, ó, que é 10 e menos 7. Perfeito. Então, quanto que é 10 menos 7? Eu posso colocar, ó, 10 menos 7. Perfeito? E esse menos 3 raiz de 7, eu vou repetir aqui no final, ó, menos 3 raiz de 7. Então, o resultado final, turma, vai ser quem, ó? 10 menos 7 dá 3. 3 o quê? 3 menos 3 raiz de 7. Então, da mesma forma, turma, que nós simplificamos aqui em cima, ó, né? Colocando o fator comum em evidência, nós podemos fazer aqui também, turma, ó. Podemos simplificar. Então, eu posso colocar quem em evidência aqui, ó. Observe que tem 3 aqui e tem 3 aqui. Então, eu posso botar o 3 em evidência. Aí, eu boto 3, abro parênteses e vou dividir cada um desses termos aqui, ó, por 3, tá? Então, fica 3 dividido por 3 dá 1. Menos quem? 3 raiz de 7 dividido por 3 dá quanto? Dá só raiz de 7, porque esse 3 vai cancelar com esse, dá 1 e fica só a raiz quadrada de 7. Ah, professor, então é só isso? Só isso. Então esse aqui, turma, é o nosso resultado.